no meio dos nossos louvores. Diante daquele que é o nosso campeão, aquele que venceu a morte, aquele que assumiu o nosso lugar. Você pode erguer as suas mãos aos céus, celebra Ele, celebra Ele, a vitória na cruz. Eu tentei tanto vê-lo
de tanto tempo não crendo que você já me escolheu vitorioso, perfeito eu nunca seria se não fosse pela sua graça. Transforma o que quebrou em vida de glória. Você é o meu campeão, gigantes se abalam em sua presença. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado no céu já estou, vendo que tudo já conquistou. Tudo. Agora eu vejo tudo. Você me entregou a herança. Você já lutou por mim, oh, recebe a vitória. Você é meu campeão, gigantes se abalam em sua presença. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado no céu já estou, vendo tudo que já conquistou. Aleluia. Quando eu ergo minha canção, as muralhas vão ao chão. Autoridade e poder, Jesus, você me deu. Levantando minha voz, milagres surgem em meu ser. Autoridade e poder, Jesus, você me deu. Diga! Quando eu ergo minha canção, as muralhas vão ao chão. Autoridade e poder, Jesus, você me deu. Levantando minha voz, milagres surgem em meu ser. Autoridade e poder, Jesus, você me deu. Você é meu campeão, gigantes se abalam em sua presença. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado no céu já estou, vendo que tudo já conquistou. Ao seu lado sou inabalável, vendo tudo que já conquistou. Tudo ele já conquistou na cruz. Oh, toda honra e glória, todo poder, toda autoridade está na mão de Jesus. Sabe o que é mais maravilhoso? É que Ele compartilha essa autoridade
que você desligar na terra será desligado nos céus. Ei, a autoridade de Deus está sobre você, está sobre você. Erga suas mãos aos céus, exerça a sua autoridade. Vamos, igreja. Gigantes se abalam em sua presença, a batalha vencer. Eu sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado no céu já estou, vendo tudo que já conquistou. Ao seu lado sou inabalável, vendo tudo que já conquistou. Oh, aleluia. Vou te convidar para você fixar os seus olhos em Jesus. Por um minuto, olhe para Ele. E enquanto você está olhando para Ele, começa a expressar aquilo que você vê em Jesus. Começa a falar para Ele, devolve para Ele aquilo que você enxerga no Senhor. Aleluia, Jesus, nós te amamos. Nós estamos aqui por você, Jesus. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Os seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Erga sua voz e diga: Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos
24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Ao te contemplar, Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar, 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Ao te contemplar, olhe pra Ele, Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Ao te contemplar. Oi, aleluia. Glória a ti, Pai. Santo, santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Toda honra, toda glória nós damos a ti, Pai. Queremos realmente, Pai, viver só para te adorar. Que nossa vida seja uma vida de adoração. Que isso não seja apenas aos domingos, aos fins de semana, mas que seja como estilo de vida, Pai. Buscar a tua face e te adorar dia após dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor Jesus. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Igreja maravilhosa do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês algo, amado. Hoje eu tenho um desafio a fazer para vocês. Né? Eu não sei se tem como a mídia projetar só o... Como é que chama aquilo lá? Que eu não sei. Projeto. Projetar o projeto. Entendeu aí, né? Eu quero fazer um desafio sobre esse projeto que vai ser projetado aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo 25. Capítulo 25. Versículo 1, 1 e 2, fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Repete comigo, por favor. Recebereis a minha oferta. De quem era a oferta, querido? Era de Moisés? Sim ou não? Fala assim, a oferta era de Deus. E agora eu quero ver em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Diz assim: Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe houver concedido. Queridos, nós estamos com um projeto. Cadê o projeto? Não? Projeto. Nós estamos aqui atrás, aqui nessa parte de trás, aqui, nós vamos fazer nós vamos adotar essa praça aqui, né? Nós vamos fazer um projeto, um estacionamento, uma área verde, urbanismo, vai ser bacana, né? Mas
essa parte aqui vai fazer parte da nossa igreja. Nós vamos fazer com que a nossa igreja seja mais aconchegante para aqueles que vêm nos visitar. Tem não? Tem não, né? Uma foto, tem uma foto, não precisa ser vídeo não, só uma foto. E aí, queridos, nós fizemos um projeto, já foi para a prefeitura, está sendo aprovado, está tudo sendo bacana. Nós vamos investir nesse projeto. E eu queria te mostrar que isso acontece desde o tempo de Moisés. Olha o que acontece no versículo 3, no capítulo 25, versículo 3, do mesmo texto de Êxodo 25. Deus não apenas pediu para que todo homem trouxesse a oferta dele, mas ele disse algo. Esta é a oferta que recebereis dele. Ou seja, ele está dizendo que tipo de oferta que ele quer. E ele fala, ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro de tinta vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste e a estola sacerdotal e para o peitoral. Por que que Deus fez tudo isso, gente? Ele elencou vários objetos que ele queria que trouxessem. Nós sabemos que esse texto aqui fala da construção do tabernáculo. Então Deus queria que o tabernáculo fosse feito. Mas ele fala algo interessante. Ele diz que ouro, prata, pedra, madeira. Ele está dizendo o seguinte, aquele que saiu do Egito e que saqueou o Egito no vizinho dele, ele recebeu ouro, aqui ele vai dar ouro. Aquele que saqueou o Egito, naquele saque lá, no despojo do Egito, quando o povo saiu, pegou madeira, ele vai dar madeira. Ele vai dar segundo o que ele pode dar, aquilo que está na mão dele. Então, queridos, deixa eu dizer para você, o que eu quero desafiar você hoje, e até o nosso palco, não é ainda nada? Tá bom. Até o final, o que é isso? Aqui atrás nós fizemos um cálculo. 1 metro quadrado dessa área todinha aqui, ó, descampada aqui atrás, que vai virar uma bela praça com estacionamento, né? Vai ter uma plaquinha lá, adotada pela Paz Church de Palmas, onde nós vamos cuidar, vamos zelar por ela. Fica R$50. Aqui, ó. Toda essa parte aqui, que você está vendo aqui, vai ser essa arborizada que está aqui, aquele lado de lá. Tudo isso aqui vai ser para a Paz Church cuidar. E o que eu gostaria que você entendesse? Que esse pedaço todinho aqui, ó, do lado, tudo isso aqui, né, em metro quadrado, ok? O custo dela pelo metro quadrado fica em R$50 aproximadamente o metro quadrado. Agora você fala assim, só isso? Fala. Ficou bom para o ensaio, de novo. Olha, essa parte aqui, toda, o metro quadrado vai ficar em R$50. Barato. Só que é o seguinte, você vai fazer, Marcão, então tá, eu vou dar R$50 e contribuo com 1 metro quadrado. Beleza. A pergunta que eu te faço é, Deus te deu ouro? Deus te deu prata? Te deu madeira? O que ele te deu? Se Deus te deu ouro e você vai dar 50 metros quadrados, querido, eu vou dizer para você, você está dizendo para Deus, Deus, não precisa me dar muito. Pode me tirar o que eu tenho, porque eu me contento só com madeira. O cara que tinha ouro nessa época aqui e dava madeira, ele está dizendo para Deus o seguinte, olha, eu não mereço ter ouro, porque eu só vou dar madeira. Por outro lado, aquele cara que tinha madeira, mas dava ouro, Deus falava para Deus indiretamente, Deus, pode me promover, porque eu sei dar o melhor, no pouco. Então, querido, deixa eu falar para você, é R$50 o metro quadrado, mas você pode dar 10 metros quadrados, você pode dar 100 metros quadrados, você não precisa dar 1 metro quadrado. Mas tem pessoas aqui que vão dar 1 metro quadrado, e é como se fosse aquela oferta da viúva pobre. 1 metro quadrado é muito para ele. E ele vai honrar a Deus com 1 metro quadrado. Nosso alvo, querido, é que a nossa igreja fique assim, ó, linda desse jeito. E que nós possamos realmente parar um pouquinho de o pessoal atravessar essa rua perigosa aqui. Eu paro lá de lá, tem que atravessar para cá. Não tem faixa de pedestre, o que tem ninguém respeita. Os carros sendo saídos dessa rotatória aqui, numa toada aqui, é perigoso. O que nós queremos? Que nós tenhamos um lugar bacana para parar os carros e para a gente possa realmente ter uma igreja mais bonita. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Prepara a sua oferta. Você vai colocar no seu envelope lá, oferta, estacionamento. Ok? Vai colocar lá, oferta, estacionamento. E vai botar o valor que você quiser, querido. Mas lembre, antes de você colocar o valor, pense assim, o que Deus me deu? Ele me deu pedra, me deu madeira, me deu ouro, me deu prata. O que ele me deu? Eu quero honrá-lo com aquilo que ele me deu. Você sabe a situação que você está, você sabe a situação que você vive, você sabe o que Deus tem te dado.
E detalhe, o que é importante você lembrar, Deus fala, dele recebereis a minha oferta. A oferta não é da igreja, a oferta não é do pastor Jackson, a oferta é do Senhor para o reino dele, para que nós possamos ter uma estrutura melhor, uma infraestrutura melhor, para recebermos aquela pessoa que você vai convidar para estar aqui com a gente, louvando e cultuando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar pela tua igreja, Pai. Te louvar por essa igreja generosa, Senhor amado. Muito obrigado, Pai. Sabemos, ó Pai, que é só um detalhe esse estacionamento, Pai, porque nós já estamos com todo o dinheiro em caixa, Pai. Já está tudo pronto, porque está na mão de cada um dos teus servos, ó Pai. Eu sei que o Senhor vai levantar homens e mulheres, quem tem dado ouro, prata, pedra preciosa, e aquele que tem dado madeira também, Pai. Aquele que o Senhor tem dado, Pai, pedra de engaste. Coisas, Senhor amado, que são importantes na vida deles. Eles vão contribuir com 1 metro quadrado ou com 1000 metros quadrados. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. O Senhor tem feito um milagre na vida da tua igreja, um milagre financeiro. E a tua igreja tem sido uma igreja generosa. E eu quero profetizar mais uma vez que a prosperidade dos teus filhos seja na proporção da sua generosidade. Muito obrigado, Pai, por essa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar, traga a sua oferta, seu dízimo e a oferta do nosso estacionamento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, vamos aqui no Ministério da Palavra, vamos aproveitar o nosso tempo. Marcos capítulo 2, eu quero ler uma parte de uma história bem conhecida com você. Presta muita atenção. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para lá. Eram tantos, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Jesus estava pregando ali. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, que nós temos esse privilégio tão grande, Senhor, de estarmos diante da Tua poderosa palavra, Senhor, de recebermos de Ti a revelação do Espírito Santo. Senhor, nessa manhã nós queremos muito mais do que ensino, muito mais do que informações. Nós queremos, Senhor, esse alimento, o maná do céu, Senhor, que alimenta o nosso espírito, que é a Tua palavra,
que é o Senhor Jesus, porque Jesus é a palavra. O Senhor fala no nosso coração, o Senhor nos desafia nessa manhã, muda nossa maneira de pensar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então preste bem atenção aqui, essa introdução aqui é muito importante para você entender o que eu quero dizer. Então eu quero que você pense primeiro comigo nesse paralítico, não é? Ele está totalmente paralisado, ok? Ele está já no leito de morte, não tem mais jeito para ele não consegue mais nem andar, não tem movimento nenhum, isso aí, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue desfrutar da família dele, do casamento dele, dos filhos dele, de nada, ele está com a vida travada, ok? Quem está comigo aqui? Agora preste bem atenção. Quando vocês conhecem bem a história, quando aqueles 4 amigos, né, do paralítico fazem toda aquela loucura que eles fizeram, subiram na casa, quebraram o telhado e baixaram, né, o amigo em cordas, né, segurando em cordas até onde Jesus estava pregando, porque eles não conseguiram entrar pela porta por lugar nenhum, não é? Mas eles estavam tão determinados, e quando eles colocaram Jesus, o paralítico ali na frente de Jesus, presta bem atenção, porque o veredito de Jesus, o diagnóstico que Jesus vai dar a respeito do paralítico é muito importante, para a gente começar a entender essa palavra. Então, Marcos 2,5 fala que Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante, Jesus não disse: filho, eu te curo, não é? Dessa doença. Ele vai dizer isso lá no final. Mas nesse primeiro momento, Jesus vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Isso criou uma crise nos estudiosos da lei que estavam ali, os fariseus, porque eles disseram: quem que pode perdoar pecado senão Deus? Isso foi ótimo, essa pergunta, né? Porque Jesus faz uma outra pergunta, ele responde essa pergunta com uma outra pergunta. Ele diz assim: peraí, o que é mais fácil? Dizer a este paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou eu dizer para ele: levanta daí, toma o teu leite e anda? Não é? Irmão, é lógico que é mais fácil, não é? Eu dizer para um paralítico que está ali deitado, não é, sem nenhuma esperança, é muito mais fácil eu dizer para ele: estão perdoados os teus pecados, porque ninguém tem como ver isso, ninguém tem como comprovar isso. Agora, eu dizer para ele: levanta daí, toma o teu leite e anda, é uma prova muito poderosa de que aconteceu alguma coisa com ele. Quem está comigo? Não é? Aí Jesus fala assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Aí ele disse: filho, levanta daí, toma o teu leite e anda. E o cara se levantou. Então Jesus está dizendo a seguinte, ó: eu tenho autoridade para perdoar pecados. Quem está me entendendo? Não é? Quando ele diz assim mesmo, quando a Bíblia diz: vendo-lhes a fé, irmão, só Deus pode ver a nossa fé. Quem está me entendendo? Não é? Eu não consigo ver a fé do Jacques, ninguém consegue. Deus sabe. Ele sabe que nível de fé o Jacques está. Só Deus pode fazer isso. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra, beleza, vai ter uma cura, vai ter um grande milagre, nós vamos ver isso, mas é uma palavra sobre salvação, vocês concordam comigo? Porque quando Jesus bate o olho nele, Jesus sabe qual que é o problema desse homem. O problema maior desse homem não é a paralisia dele, não é o problema financeiro dele, o problema familiar dele, não é nenhum tipo, não é essa a prioridade. A prioridade da vida dele, Jesus sabe, Jesus vai resolver a prioridade e, consequentemente, o resto virá a reboque. Quem está aqui? Ok? Quando isso é resolvido na nossa vida, irmãos, o resto vai ser resolvido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus diz para ele assim mesmo: filho, os teus pecados estão perdoados. Então isso é sobre salvação. Por quê? O que é salvação? Salvação é isso. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Então, quando nós somos perdoados desse pecado, nós somos salvos da morte eterna. Quem está aqui? Por isso que é importante demais vocês entenderem essa introdução. Agora, qual que é o veredito de Deus, não é? Por causa do pecado do homem? Condenação. Mas olha qual que é a solução. Isaías 53:5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Diga glória a Deus.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, por causa do pecado, o homem está condenado. Condenado ao quê, pastor? À morte eterna. A viver eternamente sem Deus, irmãos. É muito importante a gente entender isso. Esse é o veredito do juiz. Condenado. Não tem jeito. Condenado. Não tem remédio. Mas e se eu for muito bonzinho? Condenado. E se eu fizer todas as obras de caridade do mundo? Condenado. E se eu der o meu próprio corpo para ser queimado? Condenado. Não tem jeito. Mas aí Jesus vem, porque ele é um homem sem pecado, né? Ele se fez homem, habitou entre nós, venceu todo o pecado, e aí ele pôde morrer no meu lugar. Então ele me livrou dessa morte eterna. Então os meus pecados foram colocados sobre ele. 2 Coríntios 5,15 diz, ele morreu por todos. Aleluia, não é? Então a missão de Jesus é nos perdoar. Agora preste atenção, eu vou começar a falar o que eu quero falar aqui. Nós sabemos disso. A questão é que essa informação, esse antídoto para o pecado do mundo, não é, que é a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, esse antídoto não está na mão de nenhum anjo. Não é nenhum anjo que vai trazer essa informação para as pessoas. A Bíblia deixa muito clara, Deus deu essa missão para cada um de nós. Presta atenção. Olha o que diz Romanos 13:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha! Jesus é a solução, o sangue é a solução, ele pagou os nossos pecados, glória a Deus. Mas olha o que diz o versículo 14: como, porém, eles invocarão aquele em quem não creem? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, irmão, preste atenção, preste atenção. Quando aquele paralítico é colocado diante de Jesus, Jesus trata da prioridade do homem, ou da maior necessidade do homem. Filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Então o resumo da ópera é que ele está salvando aquele homem, porque ele creu. Aí ele está salvando aquele homem, porque aquele homem creu nele. Agora veja bem, Jesus estava ali, o homem Jesus estava ali, mas Jesus foi embora. Foi para viver do lado direito do Pai, à destra do Pai, reinando com o Pai. E ele deixou a missão na nossa mão. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar um nome que eles não creem? E como que eles vão crer se ninguém pregar para eles? Diga, essa parte é a minha. Essa parte é minha. Meu alvo é arrancar você desse banco hoje. Amém? Isso aqui é muito interessante, irmão, porque veja bem, lá em Atos 10, fala que quando o anjo foi lá com o Cornélio, quem lê a sua Bíblia aí, não é? Aí o anjo foi lá com o Cornélio era um homem bonzinho, ele dava esmolas, ele ajudava o povo, ele construía sinagogas, ele orava a Deus, mas ele não era salvo, porque ninguém é salvo por obra, não é? Aí o anjo foi lá com o Cornélio e falou assim, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. E também as tuas esmolas que você tem dado foram vistas por Deus. Mas você vai para o inferno. Não é? Então, qual que é a solução? O que eu faço? Você vai enviar alguém na casa do Pedro. E deu o endereço, o anjo deu o endereço para o Cornélio, de onde que o Pedro estava hospedado. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Você vai lá com ele, manda esses homens chamá-lo, traga ele aqui, que ele vai te dizer o que você deve fazer. Irmão, a minha pergunta é simples para você. Por que o anjo não falou logo? Por que todo esse trabalho para o pastor Pedro? Por que o anjo não disse, olha, eu tenho uma palavra para te dar. Você precisa entender que não tem nada que você faça nessa vida, nem suas orações, nem suas esmolas vão salvar você. Você precisa acreditar no que Jesus... no sangue de Jesus, que foi derramado por você. Quem está me entendendo? Por que o anjo não resolveu? Porque isso não é a missão de anjo nenhum. É a sua missão. Como que eles vão crer se não há quem pregue para eles? E se eles não crerem, irmãos,
eles vão para o inferno, apesar de tudo. Então, o que eu quero te mostrar nessa manhã, na prática, essas lições que esses 4 amigos do paralítico vão nos dar. Eu estou chamando essa palavra de um amigo de verdade, o nosso tema nessa manhã. Porque, irmãos, o que esses caras fizeram por aquele paralítico é de valor eterno. Eles não só levaram o paralítico e a vida do paralítico na terra mudou, isso já foi de grande tamanho. Mas, irmãos, esse camarada está brilhando como as estrelas sempre e eternamente, graças àqueles amigos. Esse camarada foi salvo, ele recebeu vida eterna. Irmãos, eles desviaram aquele homem de cair no abismo eterno, na morte eterna. Que coisa tremenda. Isso que é um amigo de verdade. Amém? Então vamos ver comigo aqui essas 3 coisas, não é? Porque, deixa eu te falar uma coisa, é legal a gente falar, hoje de manhã tem muito crente, né? A maioria é crente mesmo, né? E assim, normalmente para que a gente consiga a atenção da igreja, a gente tem, os pastores, né? Eu vejo assim, a gente tem muito que dizer, olha o que você vai ganhar com isso, mas meu irmão, você vai ganhar isso também, e meu irmão, vinha para cá, porque hoje a minha pregação é, nós temos tanto já para agradecer, irmão, que nós temos é que dar, só dar, não é? Eu não sei se isso tem interesse para você, né? Mas eu espero que para a maioria tenha. Eu estou te chamando hoje para dar. O que é que eu vou ganhar? Não sei, eu estou te chamando para dar. Dar a sua vida, né? Por amor a Jesus e ao Evangelho. Então vamos ver comigo aqui, queridos. A primeira lição que a gente tem com esses amigos do paralítico, eu quero ser um amigo de verdade para as pessoas que estão em minha volta. E vocês? Não é? Então, essa palavra não é sobre como conseguir um amigo de verdade para mudar a nossa vida. Não, essa palavra é como eu ser um amigo de verdade. Não é? Então, a primeira coisa aqui, alguém que leva o seu amigo até Jesus. Isso que é um amigo de verdade, irmãos. É assim que você tem sido? Marcos 2:3 diz assim, alguns foram ter com ele, Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Agora o que eu quero que você atente aqui, preste atenção. Aonde que eles levaram o paralítico? Onde que eles levaram o paralítico? Até Jesus. E o que foi que Jesus disse para o paralítico ao vê-lo? Os teus pecados está salvo, não é? E aí agora a partir daqui, meu filho, tudo vem a reboque na sua vida. Você vai ser curado também, não é? Mas a coisa mais importante que ele recebe ali é ajuda aí do Ministério do Acolhimento, por favor, queridos. Então a coisa mais importante aqui é a salvação desse homem. Ok, queridos? Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Aleluia. Agora, vamos prestar atenção numa coisa aqui muito importante. Muito importante. Quando Jesus fala assim, olha, quando a Bíblia diz assim que vendo-lhes a fé, significa o seguinte, que os 4 eram o quê? Se Jesus viu a fé neles, o que é que eles eram? O que é que eles eram? Eles eram crentes. Eles acreditavam em Jesus, por isso que eles levaram o amigo até Jesus. Ok, queridos? Então, eu posso dizer que eles eram amigos de Jesus? Sim, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Então, porque eles criam em Jesus, os 4, eles eram amigos de Jesus. Eu posso até imaginar, eu posso até colocar sem medo de errar, que esses homens já vinham seguindo Jesus. Eles já conheciam a palavra de Jesus. Eles não chegaram ali, fizeram toda essa loucura que eles fizeram só para arriscar, para ver o que ia dar. Não, irmãos, eles já tinham um relacionamento com Jesus. Eles acreditavam tanto no amigo Jesus, que eles levaram o amigo deles até Jesus. Quem está comigo? Você acredita no seu amigo Jesus? Você crê no seu amigo Jesus? Você sabe do que o seu amigo Jesus é capaz de fazer? Irmãos, a coisa mais natural do mundo é a gente levar as pessoas que a gente ama até Jesus, não é? Então veja bem, eles amavam o Senhor, até, eu não sei se vocês lembram, quando a família de Jesus, não é? A mãe de Jesus,
E os irmãos de Jesus foram até Jesus ali. Olha aqui, ó. Eles foram até Jesus ali, mas eles estavam, na verdade, os irmãos ainda estavam perseguindo Jesus. Os irmãos naturais, né, de sangue. Eles ainda estavam perseguindo. Depois eles vão se converter. Mas nesse momento eles estão perseguindo Jesus e tal. Aí Jesus está lá ministrando, curando os enfermos, e eles estão lá fora. Alguém vai lá com Jesus e fala assim: olha, os teus irmãos e a tua mãe está aí. Olha aqui a resposta que Jesus vai dar. Lucas 8, 21. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quem está me entendendo? Então, quando esses homens pegam o seu amigo, pagam todo esse preço para levar o amigo diante de Jesus, é porque eles são amigos de Jesus. Eles creem em Jesus. Irmãos, a fé em Jesus faz isso, faz a gente querer o que Jesus quer, amar o que Jesus ama. Eu não sei se vocês já viram na Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quantos de vocês, por favor, me entendam, quantos de vocês têm um desejo? Claro, um desejo em particular, porque eu sei que vocês têm milhares. Mas tem algo que é muito grande, que talvez você considere até que é impossível, mas eventualmente você está sonhando com isso. Quantos de vocês aqui? Olha aqui, ó. Agora preste bem atenção. Sabia que Deus tem um desejo? A Bíblia não fala que Deus tem um monte de desejo. A Bíblia fala de um desejo de Deus. Está aqui, 1 Timóteo 2,4. Olha lá, o desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, pensa bem. Se você ama uma pessoa, não é? Você ama a sua esposa, você descobre um desejo da sua esposa. Aquele desejo. Você não se esforça para realizar esse desejo dela, sim ou não? Cadê só os maridos? Aproveita, maridão, levanta a mão, é grande. Perdão, uma oportunidade dessa, meu amigo. Agora a esposa, ele levantou a mão, eu ouvi. Eu estou brincando. Agora veja bem, você ama uma pessoa e você descobre o desejo dela, você não quer fazer. Agora, meu irmão, a Bíblia deixa muito claro que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não vou fazer isso pelo meu amigo. Eu não vou pagar o preço pelo meu amigo Jesus. Ok, queridos? E vou te falar mais uma coisa, irmãos. Se realmente eu creio em Jesus, eu te mostrei que quem crê nele é mãe, irmão e amigo também. Não é? Ele que disse. Então, se eu creio em Jesus, ele é meu amigo. Então, irmãos, uma coisa que vai acontecer, Jesus disse para os discípulos assim, ó, quando ele chamou os pescadores, ele falou assim em João 1,17, ele falou assim, olha, daqui para frente, não é? Ele falou assim, me sigam, e a consequência disso, que vocês vão querer pescar homens. Eu te pergunto, você é um seguidor de Jesus? Quantos seguidores de Jesus tem aqui? Então eu suponho que dentro de você tem um desejo por alcançar os perdidos. Ah, pastor, eu não estou nem aí para isso. Então eu suponho que você ainda não entendeu, ou então você ainda não teve realmente um encontro com Jesus. Porque se você teve um encontro com Jesus, se Jesus é seu amigo, se você crê nele, então você tem dentro de você um desejo que você fica incomodado com isso e você quer levar as pessoas que você ama até Jesus. Quem está me entendendo? Amém, querido? Foi assim com o André, não é? O André conheceu Jesus, quero ler para você isso. O André teve um encontro com Jesus, João 1, a partir do versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Foi o João, olha lá, o João que amava Jesus, que cria em Jesus, que era amigo de Jesus, inclusive primo de Jesus. Ninguém que é amigo de Jesus fica calado. É impossível. Se você é amigo de Jesus, se você crê em Jesus, você fala para outro. O João, ele não aguentou. E quando Jesus passou, ele disse, lá vai. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os discípulos dele abandonaram ele. Tudo bem, está tudo jóia. E aí o André foi um desses. Agora, quando o André se encontrou com Jesus, olha só, versículo 41. Ele achou primeiro, ou seja, ele procurou primeiro o seu próprio irmão Simão, o Pedrão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão,
o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Já mudou a vida dele. Então, irmão, se você ama Jesus, você quer levar as pessoas que você ama até Jesus. Isso é natural. Então, aqueles quatro homens levaram o seu amigo paralítico, paralisado, no final da vida, diante de Jesus. E Jesus salvou ele quando ele disse: os teus pecados estão perdoados. E mudou a vida dele também aqui na terra. Mas, irmãos, aquilo foi um ato de uma verdadeira amizade. Eu quero ser um verdadeiro amigo para as pessoas em volta de mim. Quem está me entendendo? Amém? Tá bom. E vamos pular aqui para a segunda coisa aqui, ok? Então, a segunda coisa... Então, vocês conseguem lembrar a primeira coisa? O que é um verdadeiro amigo? Um amigo de verdade? Alguém que leva o seu amigo até Jesus. Eu tenho feito isso, pastor. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Pastor, mas eu não sei pregar. Vocês viram esses 4 pregando? Quem viu esses 4 pregando? O que eles fizeram? Eles não sabiam pregar, mas eles sabiam segurar a corda. Eles não sabiam pregar, mas eles sabiam quebrar um telhado. Eles não sabiam pregar, mas eles souberam baixar o paralítico no lugar certo. Eles não sabiam pregar, mas eles sabiam levar o seu amigo até Jesus. Não é? Então, irmãos, muitas vezes a pessoa nem vai pregar, você nem precisa pregar, não é? Ide e pregai o evangelho. Se preciso for, use palavras. O seu testemunho é uma pregação, não é? Você, de repente, convidar uma pessoa para vir na igreja, você está pregando. Você levar essa pessoa numa célula, você está pregando. Você compartilhar a palavra de Deus com ele também, se você quiser, você está pregando. Irmão, o que não dá para acontecer é eu passar uma vida na igreja, uma história na igreja, sem levar as pessoas em minha volta para conhecer o meu amigo. Não. Ele disse, se vocês me seguirem, vocês são pescadores de homens. Se você está seguindo a Jesus, você é um pescador de homens. Não sei se vocês me entenderam. Não, pastor, mas eu não estou pescando. É porque você não está indo pescar. Isso não quer dizer que você não é um pescador. A sua natureza mudou. Você é um pescador de homens. Amém? Então a primeira coisa que é isso, irmão. Um amigo de verdade leva o seu amigo ao amigo de verdade, que é Jesus. Em segundo lugar, vamos avançar. Alguém que não vive em torno de si mesmo. Aleluia. Bora repetir isso, é muito forte. Diga, um amigo de verdade é alguém que não vive em torno de si mesmo. Quer ver? Lê aí comigo Marcos 2:5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se vocês perceberam isso, não é? Quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Quer ver? Olha, vamos lá, a cena. O telhado está quebrando, está caindo tudo. Aí o leito é baixado diante de Jesus. Aí Jesus vai falar assim para ele, olha. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem? De quem? Dos 4. Irmão, o paralítico está morto. Ó. Não dá para ver nada. Eles amarraram o cara na maca. Não dá para ver a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos caras. Não só viu a fé dentro deles porque ele era Deus e era capaz de ver, mas ele viu o que os 4 fizeram. Vocês concordam comigo? Irmãos, eles subiram numa casa com um cara amarrado numa cama. Presta bem atenção, que loucura. Chegaram lá em cima, arrebentaram o telhado do cara. Não estavam nem aí para a polícia. Eles não quiseram nem saber. É a última chance, tem que ser agora. Jesus estava passando em Cafarnaum. Jesus não morava ali. Ele estava passando ali. Então, irmãos, olha só que coisa. Jesus vê a fé dos 4 e abençoa quem? O paralítico. Agora eu te pergunto, esse ponto fala sobre que eles não estavam orbitando em torno de si mesmos, não é? Se eles tinham fé, vocês concordam comigo que eles podiam pedir qualquer coisa para eles? Jesus viu a fé que eles tinham. Eles eram homens de fé, eles eram amigos de Jesus. Mas eles não foram pedir nada para eles. Eu não estou dizendo que está errado.
Mas se você buscar em primeiro lugar o reino, o que significa o reino, gente? É Deus no governo. É Deus governando na vida das pessoas. Se você buscar em primeiro lugar o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, ele não foi ele foi buscar uma cura, mas o que Jesus deu para ele foi a salvação, e a cura acompanhou a salvação. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, que esses homens podiam buscar coisas para eles, mas eles estavam buscando para o seu amigo paralítico. Agora preste bem atenção. Eu fico pensando nisso, irmãos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, eu quero fazer você pensar agora. Preste atenção. Eu fico pensando nisso, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aí eu fico pensando assim, e se essa pessoa que é meu parente, que eu amo, né? Meu Deus, essa pessoa, todos esses anos, essa pessoa ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, não conheceu Jesus, ainda está debaixo da lei, não é? Ainda está debaixo, o que é que a lei dizia? O salário do pecado é a morte. Ele não está debaixo da graça ainda, porque ele ainda não teve um encontro com Jesus. Meu Deus, esse cara vai para o inferno. Eu não sei se isso te incomoda. Irmãos, eu fico apavorado com isso. Olha o que diz Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, irmãos, pensa bem, essa pessoa, mas essa pessoa é bonzinho, pastor, é bonzinho. Mas, irmão, se ele não crê, ele será condenado. Então, veja bem, esse ponto sobre, eu estou tão preocupado com os perdidos, que eu vou usar a minha fé e o meu conhecimento e a minha influência para tirar esse cara daí. Quem está comigo? Porque a nossa tendência, irmãos, é só buscar os nossos próprios interesses, não é? A nossa tendência é só buscar a Deus pelas nossas próprias necessidades. Mas o verdadeiro amigo é aquele que não orbita em torno de si mesmo. É o caso desses caras. Eles criam em Jesus, eles eram amigos de Jesus, mas eles foram ali unicamente para buscar algo para o seu amigo. Meu Deus do céu. Não é? João 3,16 vocês conhecem. Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresça, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Irmão, esse morresse não é, pastor, mas como assim? Todo mundo vai morrer. Vocês sabem, irmão, esse morrer é morrer eternamente. Esse morrer é ser separado de Deus para sempre. Sabe quem dera, né? Alguém falou assim, pastor, mas eu acho que é assim. Se o cara for salvo, ele vai viver eternamente com Deus, vai para o céu. Mas se ele não for salvo, ele vai morrer e acabou. Irmão, quem dera que fosse assim, porque a minha Bíblia diz que ele vai viver o tormento para sempre. Meu Deus, eu estive agora, essa semana passada, aqui no HGP. Eu estive eu fui visitar alguém com câncer, não é? E em estado terminal. Irmãos, olha, eu passei ali vendo o sofrimento daquelas pessoas. Não é? A pessoa lá, direto, plugada na morfina, 24 horas para suportar. Eu saí de lá tão arrasado, tão mal de ver aquele sofrimento. Mas quando eu estava voltando para casa, eu pensei, meu Deus, foi o Espírito Santo que me fez lembrar, meu Deus, essas pessoas, se elas conheceram Jesus, o sofrimento acaba aqui. Mas se elas não conheceram, e se elas não entregaram a vida a Jesus Cristo, meu Deus, tem um sofrimento pior do outro lado, eternamente. Um fogo que nunca se apaga. Não é vai ter uma... a Bíblia fala que nós vamos ser glorificados, né? Que nós vamos ter um corpo glorificado. Esse corpo glorificado, irmão, não é só esse corpo que a gente vai viver no céu, é o corpo que também vai para o inferno. Porque lá, esse corpo, o fogo não queima ele, só sente dor. Lá o verme come e o corpo nunca acaba. E o verme fica comendo para sempre. Irmão, sabe, isso é muito sério. Então, como que eu posso viver em torno de mim mesmo, se eu pensar que as pessoas que estão em minha volta podem estar caminhando para uma eternidade sem Deus? Eu estou todo arrepiado, irmão.
Então, um amigo de verdade tem essa preocupação, irmãos. A coisa é séria, eu vou ler para vocês Lucas 16, 23. Quando o rico, não é, ali, a história do rico e do Lázaro, não é? Ele foi para o inferno, não era porque ele era rico, e o Lázaro foi para o céu, não era porque ele era pobre, não tem nada a ver com isso, a questão aqui é fé em Jesus. Lucas 16, 23, no inferno, estando em tormentos, aqui é a história do rico, ele levantou os olhos e teve uma visão, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Agora presta atenção, a resposta que o Abraão dá para ele tem uma separação eterna entre os que estão aqui e os que estão aí. Os que estão aqui não podem ir para aí, os que estão aí não podem vir para cá. É o que a Bíblia diz, irmão. Em lugar nenhum está escrito que se eu for muito bonzinho lá no inferno, eu vou receber uma condicional para ir para o céu, passar umas férias. Isso é mentira do diabo. Não tem isso. Agora veja bem, a resposta que o Abraão dá para esse pedido do rico é: olha, os teus irmãos que estão na terra ainda, eles têm a palavra e eles têm os profetas que pregam a palavra. Se eles não crerem na palavra pregada pelos profetas, eles não vão crer, ainda que eles vejam um morto ressuscitar. Estão comigo? Então, irmãos, alguém que não vive em torno de si mesmo, mas eu acho que uma pessoa que tem esse entendimento da fé, não consegue viver em torno de si mesmo. Não consegue. Não consegue acordar e não se preocupar com seus filhos, não é? Com seus pais, com as pessoas em volta, com esse amigo. As pessoas que são amigas de Jesus e elas têm esse entendimento da eternidade, irmãos, elas querem levar as pessoas até Jesus. E elas não, se preciso for, elas vão arrebentar esse telhado. Quem está comigo aqui? E último lugar para a gente orar. Então, qual que é a primeira coisa? O que caracteriza um verdadeiro amigo? Fala aí para mim. Alguém o quê? Alguém que leva o seu amigo até o amigão, Jesus. E segundo, alguém que não vive em torno de si mesmo. Não dá, né, irmãos? É impossível, não dá. E terceiro e último lugar para a gente orar. Alguém que paga o preço pela salvação do amigo. Tem que pagar o preço, né? Então, Marcos 2, 4, olha só o que eles vão fazer. Que loucura que esses caras vão fazer. Marcos 2, 4. Não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado, eu vou chamar de telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Agora preste bem atenção, irmão. Vamos pensar nesse preço que esses caras pagaram. Então eles vão lá, não é? Eu fico imaginando, na hora que eles saem da casa lá, né, do paralítico, imagina a mulher dele dizendo: vocês vão passar a maior vergonha, vocês são loucos, e se esse homem cair, ele já está mal, pelo amor de Deus, segura o meu marido, não deixa ele cair, cuidado, é muito longe a viagem, sabe, eu fico imaginando. Aí eles levam o paralítico. Quando eles veem aquela situação ali de impossível, irmãos, eles não podiam pensar assim. Eu acho que muitos de nós, às vezes, podemos pensar assim: eu já tentei, eu já fui lá, já falei para ele, eu já orei por ele, já tem aí alguns anos que eu estou orando por ele. Ele não está nem aí, ele não quer saber. Irmão, como se isso fosse uma justificativa para eu abandonar esse cara para ir para o inferno. Quem está me entendendo? Eles podiam dizer assim: nós já tentamos, olha, nós viemos até aqui, olha, essa viagem foi muito longa, ainda não inventaram carro, ônibus, trem, nós viemos foi a pé, olha, pagamos o maior preço. Quando eles chegam lá, irmãos, que eles veem toda aquela dificuldade, eles não vão embora. Então eles amarram o cara na maca, dão um jeito de subir no telhado. A gente poderia até fazer assim um teste, né, irmão? Sei lá, colocar uma escada e tentar amarrar um irmão, né? Vocês não querem fazer agora isso?
Quem se candidata a ser carregado por 4 irmãos? Eu chamo 4 irmãos fortes, para você não cair de lá. Sabe, irmãos, esses caras sobem naquele telhado com essa maca amarrada, chegam lá em cima, e agora como que a gente vai baixar esse negócio até ele? Imagina os caras arrebentando com tudo lá em cima e quebrando tudo. Sabe, vocês estão percebendo o desespero, a urgência dentro deles? Quem está me entendendo? Irmãos, um verdadeiro amigo paga o preço. Então, veja bem, eles empreenderam tempo e esforço. Eu sou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para isso, irmãos. Lembra o desejo de Deus? Quer dar um presente para Deus? Quem quer dar um presente para Deus? Não é? Um dia, eu não sei se eu falei para vocês, que um dia eu ganhei de presente de uma irmã tão querida, tão querida. Ela me deu de presente, eu pregava de gravata, né? E ela me deu uma gravata quadriculada. Mas era assim, irmão, assim, um verdão, parece do Palmeiras. Tudo eu lembro bem, ela era rosa e verde. A gravata da Mangueira. Agora pensa, eu sou muito discreto, eu não gosto de nada muito extravagante. Como que eu vou dizer para a irmã não gosta do seu presente? E às vezes a gente quer dar um monte de coisa para Deus. E Deus só está pedindo uma coisa nossa. Ele está dizendo, olha, me deem almas. Foi para isso que eu mandei o meu filho, foi por isso que o meu filho morreu, o meu coração bate assim, eu estou sofrendo por cada uma dessas vidas que estão perecendo eternamente no inferno. Quem está comigo? Irmãos, e eles entenderam isso, então eles empreenderam esforço, eles não desistiram por causa do amigo, também eles não ficaram com vergonha. Não é? Ficaram com vergonha, o amigo paralítico, o que vão pensar da gente, não é? Esse cara miserável, a gente está andando com esse cara, não é? Sabe, irmãos? Sabe, vocês sabem, eu já contei para vocês, eu sou fruto de uma mãe que nunca se envergonhou de mim, da vida que eu vivia, né? Miserável que eu vivia. E uma mãe que sempre acreditou, não é? Sempre acreditou. Ela podia me ver na lama, mas ela dizia, eu te entreguei para Jesus, para você ser um pregador do Evangelho. Ele vai te fazer um pregador do Evangelho. Mãe, eu ria da minha mãe. Isso era uma coisa tão tão absurda, não é? Uma que dentro de mim não tinha nenhum interesse por essas coisas. Irmãos, eu estava feliz com a vida que eu vivia, e a minha mãe profetizando sobre a minha vida, você vai ser um pregador do Evangelho. Ainda que ela me via no lixo, não é? E sabe, alguém que chegou lá com a minha maca, eu amarrado na maca, mas estava muito cheio, alguém que subiu no telhado por minha causa, quebrou o telhado do outro, me baixou até Jesus, e faria mais se fosse preciso. Eu fico pensando, irmãos, o mundo jamais será salvo se nós vivermos em torno de nós mesmos, se nós não estivermos dispostos a pagar um preço pela salvação das pessoas. Ok, queridos? Agora, deixa eu só terminar dizendo isso para você aqui, ó, minha conclusão. Deixa eu terminar dizendo isso para vocês. Entendi, pastor. Para eu ser um amigo de verdade, eu tenho que ser alguém que prioriza levar meus amigos para Jesus. Com palavras ou sem palavras. Nem que seja só para segurar uma corda. Fazer algo que conduza meu amigo para essa direção. Não é? Eu lembro do Paulão. O Paulão nunca foi um pregador para mim, um cara que me... Até porque ele era muito da minha faixa etária e ele sabia muito pouco, ele não era um pastor, ele não era nada disso. Mas o Paulão me fez uma grande benfeitoria. O que é que o Paulão fez? Ele me levava com ele. Não é claro que eu fugia dele, eu enganava ele, eu não queria estar com ele, mas ele dava um jeito, ele me pegava, ele não desistia de mim e me levava para essas reuniões, me levava para conhecer pessoas crentes de verdade. Eu sentei com essas pessoas, conversei com elas, e descobri que essas pessoas eram felizes. Então o Paulão não estava pregando para mim, mas ele estava segurando na corda. Ele estava me levando até Jesus. Não é? Sabe? Então, irmãos, não é possível que a gente viva uma vida inteira sem levar ninguém para Cristo, sem levar ninguém para Jesus. Não é
Não é possível que a gente viva uma vida inteira em torno dos nossos próprios interesses e sem olhar para as pessoas que estão indo para o inferno sem Cristo. Não é? É impossível, irmãos, a gente não pagar esse preço quando a gente entende. Agora, eu falei que eu vou terminar com isso. Porque o que Jesus fala no final é muito interessante. Presta atenção. Olha o que Jesus vai falar no final para o paralítico. Ele diz assim mesmo: levanta-te. Ele já está salvo. Os pecados já estão perdoados. A coisa mais importante já aconteceu. Quem está me entendendo? Agora ele vai dizer assim, ó. Agora, filho, levanta daí, toma o teu leito. Aí essa frase, guarda aí. E vai para a tua casa. Irmãos, isso fala para mim sobre mudança de vida. Isso fala para mim de testemunho, porque, sabe, é na nossa casa que as pessoas nos conhecem. É na nossa casa que as pessoas podem dizer, né? Houve uma mudança. Vocês sabem, vou falar mal do Jaques agora. Vou falar na frente dele. O Jaques, não sei se vocês sabem, o pastor Jaques, que é um dos presbíteros dessa igreja, o Jaques era um alcoólatra. E aí a pastora Grace vinha para a igreja, e o Jaques não queria saber de Jesus, não é? Mas o testemunho da pastora Grace na casa, o Jaques que conta essa história, começou a atrair o Jaques. Ele vinha na igreja para deixá-la e buscá-la. Algumas vezes ele ficava lá fora e ficava ouvindo. Sabe, irmãos, quando Jesus fala para esse camarada: volta para a tua casa, levanta daí, toma o teu leito, mas vai para a tua casa. Isso fala, vai dar o testemunho de mudança de vida. Irmão, tem que ter uma mudança de vida quando a gente conheceu Jesus. Quem está me entendendo? Tem que ter uma transformação. Eu sou crente, eu conheci Jesus. Mudou a vida? Não mudou. Eu dei uma melhoradinha. Não, irmão. Negativo. Reveja isso, para você não ser surpreendido na hora, não é? Que o arcanjo pediu o seu passaporte. Passaporte aí. Não, pode olhar lá, meu nome está lá. Pois é, porque eu não achei aqui. Eu já olhei, revirei, não achei não, mas tem alguma coisa errada. Irmão, se alguém errar, é você. Eles não erram lá. Agora veja bem, irmãos, ele diz, volta para cá, tem um testemunho. Aí eu pensei assim, ó, eu pensei o seguinte, meu Deus, o Saulo de Tarso, olha aqui, ó. Será que vale a pena pagar o preço, pastor, por essas pessoas? Será que, não sei se está no seu coração, por que eu vou pagar esse preço? Eu vou te falar, é por essa mudança de vida. Imagina um cara, o Saulo de Tarso, que matava os irmãos, perseguia, acorrentava e levava para matar. Imagina esse cara. Irmãos, o final da vida do Paulo é ele chorando numa praia, se despedindo da igreja, e todo mundo agarrado no pescoço dele. Pensa um cara que mudou, quem está me entendendo? Um cara que mudou, não é? Sabe, vale a pena por essas mudanças. Lembra do Gadareno, né? O Gadareno perdido, o cara endemoninhado, um cara infeliz, morava numa sepultura. Mas depois que ele teve esse encontro, depois que ele foi salvo, ele foi encontrado cheiroso, arrumado, cabelinho cortado, barba feita, e dizendo para Jesus: Senhor, eu quero te seguir, aonde o Senhor for. Jesus disse para ele: volta para a tua casa, dá o testemunho na tua casa, fala para todo mundo o que Deus fez com você. Porque esse testemunho, irmão, eu digo assim que palavras são gigantes. Não, perdão, palavras são anões, testemunhos são gigantes. Volta para a tua casa. Uma mudança de vida. A samaritana, uma prostituta que ninguém acreditava nela, ela tem um encontro com Jesus. E aí, irmão, ela vai falar para todo mundo o que aconteceu com ela. Jesus revelou o segredo dela. Você tem 5, você já teve 5 maridos, e esse que você está agora nem é o seu marido, é o marido da outra. Poxa vida, ele é um profeta.
E ela teve a vida dela transformada. E o Zaqueu, ganancioso, roubava todo mundo, um cara corrupto, ganancioso, girava em torno de si mesmo, ele só queria saber dele, ganancioso. Ele tem um encontro com Jesus e ele diz: eu estou arrependido, eu quero fazer algo por vocês, eu quero restituir 4 vezes mais tudo que eu roubei, tudo que eu peguei injustamente, de forma errada. Houve uma mudança. Vocês estão me entendendo, irmãos, que se a igreja se posicionar, o mundo muda? A igreja transformou um assassino, um perseguidor da igreja, no maior implantador de igreja da história. Quem está me entendendo? Sabe, a conversão transformou essa prostituta numa pregadora do evangelho. A mudança de vida transformou um cara corrupto num homem honesto e generoso. Vocês estão percebendo que esse poder de transformar a sociedade está na nossa mão? Eles não vão crer se nós não pregarmos. Mas eu não sei pregar. Segura na corda, baixa o paralítico até Jesus. Nós podemos mudar o mundo, irmão, se nós entendermos a nossa missão. E eu quero terminar com a história do Agostinho. Eu estava lendo a história do Agostinho. Você já ouviram falar do Agostinho de Hipona? Não é? Ele viveu lá pelos anos 400 depois de Cristo. Esse cara, ele era um filósofo. Mas ele era tão bom, tão fera, que ele usava a filosofia e o conhecimento dele da Bíblia, porque ele era filho de crentes, para perseguir o evangelho. E esse cara desencaminhou muita gente. E o que agravava a vida do Agostinho é que ele era considerado... Eu não sei se vocês já ouviram falar do Santo Agostinho. É esse cara, Santo Agostinho. Não é? Esse cara influenciou a reforma protestante 100 anos depois. Esse cara influenciou tanto o Martinho Lutero, não é? Que o Martinho Lutero enlouqueceu com a reforma protestante. Esse cara foi um herói da fé, esse Agostinho. Agora veja bem, ele era chamado de Agostinho o Devasso. Um cara prostituído, um cara perdido, ele já estava maduro, rico, respeitado na sociedade como um filósofo poderoso. E a Mônica, a mãe dele, orava por ele. Irmão, alguém tem que subir no telhado. Alguém tem que levar o paralítico. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que se preocupar de uma forma tão desesperada por essa alma que está indo para o inferno, que vai fazer qualquer coisa que seja possível. E a Mônica foi essa pessoa na vida do Agostinho. Agora escuta bem. Ela já estava velha, e ele já era maduro, e ela estava preocupada, que ela já estava, meu Deus, eu vou, ninguém acredita nele, só eu vou morrer. Eu vou morrer, está chegando a hora. Ela desesperada. E aí, irmãos, ela estava num culto como esse. E aí, tinha um pregador de fora, visitando a igreja dela. E aí, na hora da ministração, o pregador viu ela chorando muito e foi lá com ela, colocou a mão na cabeça dela e profetizou sobre ela. Não perecerá. Ela falou assim, é impossível perecer ou ir para o inferno o filho dessas lágrimas. Esse cara não sabia de nada. Irmãos, ela caiu ali, se agarrou nessa promessa. Faltava isso. E a partir dali, a Mônica subiu no telhado, quebrou o telhado e baixou o paralítico. Porque, irmãos, o próprio Agostinho vai contar, anos depois da conversão dele, não é? Na autobiografia dele, ele vai contar o seguinte, que ele estava no jardim da casa de um amigo, ele tinha lido a Bíblia, porque ele usava a Bíblia para pregar contra a Bíblia. E ele tinha, então, estudado ali o capítulo 13 de Romanos. Não é? E aí, irmãos, ele ouviu como uma criança, a voz de uma criança, toma e lê. Toma e lê. E repetia de uma forma tão... que ele foi ficando angustiado e ele procurou em tudo quanto era lugar e dentro dele tinha aquela voz daquela criança. Toma e lê. Toma e lê. Ele entendeu que ele tinha que ler o texto que ele estava lendo de Romanos. E o texto lá de Romanos 13, 14, fala assim, não se envolvam com bebedices e com prostituição, mas se revistam de Cristo.
Irmão, naquela hora, por causa do preço que a Mônica vinha pagando por esse homem, ele se ajoelhou ali e entregou a vida a Jesus Cristo. E se tornou um dos grandes heróis da fé, não é? Na história da igreja. Por que eu estou te dizendo que vale a pena? Porque, irmãos, quem sabe uma dessas pessoas que você vai pagar o preço, não é um Agostinho, não é um Saulo de Tarso, não é uma samaritana que ganhou toda a cidade para Jesus, não é? Sabe, então vale muito a pena. O Paulo, que estava investindo em mim, nem sabia que um dia eu pregaria uma palavra dessa para a igreja. Imagina que se eu vou receber algum dividendo espiritual por te desafiar a pregar o evangelho, o Paulo é comissionado. Irmão, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu digo assim, olha, menos reclamação. Vamos reclamar menos. E vamos orar mais pelo nosso país. Vamos reclamar menos e vamos evangelizar mais. Pode mudar, está na nossa mão a mudança. Quem está me entendendo? Amém? Pastor, eu quero ser um verdadeiro amigo. Um dia desse eu estava orando assim, ó, Senhor, sabe o que nós precisamos? Olha a minha oração, algumas semanas atrás. Senhor, nós precisamos de homens fortes nessa cidade, não é? Para que a gente consiga avançar mais. Eu orando sobre isso. Aí eu comecei a falar para Deus, né? Tipo assim, olha, o José só se tornou quem ele se tornou porque o Senhor colocou alguns homens na vida dele ali, o Potifar, depois o rei, os homens, o copeiro, né, que estava preso junto com ele. Senhor, eu preciso desses. Aí eu estava orando assim, eu preciso desses amigos. Preciso desses amigos. Me dá uns amigos poderosos desses aí, Senhor, para a gente avançar. Sabe o que Deus falou para mim? Então seja esse amigo das pessoas. Porque, irmão, de Deus não se zomba, o homem só colhe o que ele planta. Então se eu plantar uma verdadeira amizade, eu vou colher verdadeiros amigos. Sabe, o que é uma verdadeira amizade? Você acabou de aprender. Quantos aqui precisam de pessoas, de homens? Quantos precisam A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quantos precisam de graça diante dos homens? Todos nós precisamos. Deus vai usar homens para te abençoar. Pessoas que vão, igual o Jonatas, que olha para o Davi e fala, rapaz, eu quero fazer uma aliança com você. Nem conheceu o cara. E aquela aliança que o Jonatas fez com Davi, mudou a vida do Davi, porque o Jonatas trouxe o Davi para perto do trono. Nós precisamos de verdadeiros amigos. Agora, pastor, como que eu semeio amizade? Sim, você pode semear amizade na vida das pessoas, mas você pode semear amizade na vida de Jesus. E o desejo do coração dele é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem crê em Jesus agrada a Jesus. Quem ganha almas tocou no coração dele. Aleluia, aleluia. Seja um verdadeiro amigo. Amém? Fique em pé no seu lugar, quero orar por você. Uhul. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que vamos terminar, nós temos 10 minutinhos ainda. Fazer uma oração pelas pessoas que você ama, por alguma pessoa em especial, que você entendeu, eu preciso levar essa pessoa para Cristo. Senhor, me dá ferramentas, me dá oportunidades, me dá um testemunho. Senhor, me dá o teu amor, porque a Bíblia diz que o amor de Deus, Romanos 5,5, já foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se o Espírito Santo habita em nós amamos as pessoas que Deus ama. Então comece a orar, comece a colocar essa pessoa diante do Senhor agora. Você tem alguém que você gostaria de apresentar para Cristo? Se você não tem, entra em crise hoje. E persiga isso. Persiga isso. Irmão, não importa. Se essa pessoa vem para a nossa igreja. Se vier, amém. Mas se essa pessoa que você tem esse alvo, mora lá em outra cidade, paga esse preço. Paga esse preço para ela converter, para ela conhecer o Senhor. Irmãos, vamos pensar nisso, vale a pena. Vale a pena pagar esse preço, primeiro por ela, para que ela não caminhe nessa direção.
O Senhor falou para o Ezequiel, Ezequiel, eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel. Se você vê alguém caminhando para a destruição e você não avisar essa pessoa, o sangue dessa pessoa será cobrado das suas mãos. Ezequiel 3,17. Nós não temos escolha, irmãos. Nós somos pescadores de homens. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas pessoas, Senhor. Comece a dizer o nome delas. Comece a apresentar a sua família. Às vezes, irmão, sabe, Satanás coloca uma mágoa no nosso coração contra justamente essa pessoa que precisa ser salva. E esse tem sido o estratagema do inimigo. Sabe, o apóstolo Pedro diz que Satanás é como leão. Ele nos rodeia como leão, está à volta como leão. O que o leão faz com a sua presa? Ele primeiro separa a presa do grupo. Ele persegue o bando. Ele persegue o grupo, e aquele animal mais frágil vai ficando para trás. Então ele separa aquele animal do grupo, o grupo vai embora, e deixa aquele mais frágil sozinho com o diabo. Nós não podemos deixar ninguém sozinho, nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós precisamos pagar o preço, tem que arriscar, tem que enfrentar esse leão, tem que subir no telhado. Coloque essa pessoa diante do Espírito Santo agora. Assim como o Espírito Santo tocou na vida de Saulo de Tarso, tocou na vida da samaritana, tocou na vida de Cornélio, tocou na vida do Pedro, tocou na vida do Agostinho. Oh, querido Espírito Santo, nós colocamos a nossa família diante do Senhor agora. Nós colocamos os nossos amigos, que nós convivemos no trabalho, na faculdade, na rua, no bairro. Senhor, e nós decidimos nessa manhã sermos amigos de verdade dessas pessoas e, sobretudo, sermos amigos de verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Como o Senhor disse, a minha mãe e os meus filhos e os meus amigos, os meus irmãos, são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. A tua palavra diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Oh Espírito Santo querido, muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Missionários, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos ter um episódio muito especial e importante. Os últimos 3 episódios, Joshua aprendeu como usar a espada laser do Espírito. Hoje vamos rever esses conceitos tão importantes para vocês também poder usarem essa arma poderosa contra o inimigo das nossas almas, ok? Então, quero começar com o primeiro. A primeira coisa que Joshua aprendeu foi de ler a Bíblia. Aqui vocês podem ver, tenho muitas Bíblias, no grego, no hebraico, português também. E é muito importante ler a Bíblia todo dia. Tem que ser algo que toda a nossa vida nós vamos aprofundando, estudando e lendo a Bíblia.
Missionários, eu vou falar para vocês a minha experiência quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu fui criado no Chile como filho de missionário e eu lembro que eu não gostava. Meus pais são dos Estados Unidos, éramos missionários gringos lá no Chile, só que éramos gringos pobres. Eu olhava para outros americanos que estavam lá no Chile, todos ricos, com casas grandes, carros grandes, com videogame. Meu Deus, minha família sofria. Eu só comia feijão e arroz todo dia. Nem comia carne porque não tínhamos dinheiro. Éramos missionários na miséria. Então, um dia, meu pai chegou para mim e perguntou: o que você quer ser quando você crescer? E eu falei: eu quero ser qualquer coisa menos um pastor. Eu quero ser qualquer coisa menos pastor. Porque é uma miséria ser um pastor. Eu quero ter videogame, eu quero ter uma casa, um carro. E, meu Deus, não quero ser pastor porque não quero ser pobre. Então, meu Deus, essa era a minha atitude. Mas, depois de um tempo, meu líder na igreja me desafiou a orar 1 hora por dia e ler a minha Bíblia todos os dias. Eu orava e lia a Bíblia por 1 hora. Eu lembro que o primeiro dia foi muito difícil, muito chato. Eu não entendia nada da Bíblia. Ai, foi difícil. Segundo dia, muito difícil. Primeira semana, muito difícil, mas eu sabia que Deus queria fazer algo na minha vida. E eu, pela fé, eu orava, lia a Bíblia. Depois de 6 semanas, eu senti uma mudança muito forte na minha vida. E pela primeira vez, quando eu abri e comecei a ler a Bíblia, Deus começou a falar. Eu sentia a voz dele, eu entendia, e o Espírito Santo falava para mim. E depois de vários meses, meu coração foi totalmente transformado. Eu passei de ser aquela criança que não queria ter nada a ver com o ministério, passei a ser uma pessoa, uma criança que eu sabia que eu tinha um chamado de Deus e que eu teria que ser um missionário para alcançar as nações. A segunda coisa que Joshua aprendeu foi a decorar versículos bíblicos. Aqui tenho nas minhas mãos cartões com versículos que eu sempre usei desde criança. Eu tinha cartões com versículos e eu ia decorando todo dia. Então, é importante decorar. Primeiro, a Bíblia diz que quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não vamos pecar contra ele. E segundo, se temos a palavra de Deus dentro de nosso coração, vamos poder falar a palavra de Deus e ajudar a muitas outras pessoas. Então, muito importante decorar a palavra de Deus. Eu lembro que quando era muito jovem e sentia esse chamado de Deus, eu comecei a decorar versículos bíblicos para poder compartilhar o evangelho e falar para outras pessoas. Então eu lembro decorando muitos versículos sobre como ser salvo, sobre salvação. Eu ia todo final de semana para o parque e eu começava a compartilhar a palavra de Deus e o evangelho de Deus para as pessoas no parque. E foi interessante, eu fiz isso por anos. E muitas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador por causa de que deu para eu decorar versículos e compartilhar a palavra de Deus e o evangelho com Deus. Então Joshua aprendeu várias coisas. A terceira coisa que ele aprendeu foi sobre meditar na palavra de Deus. Agora, meditar tem várias coisas. Primeiro, temos que pedir a Deus nos falar através da palavra de Deus. Não é só ler, não. Pegamos a Bíblia e dizemos: Espírito Santo, por favor, me ajude, fale
a minha vida, meu coração através da sua palavra. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa de meditar é que você vai bem devagar, lendo palavra por palavra. Em vez de ler rápido, vai bem devagar. Por exemplo, estou lendo agora aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uau, esse é um versículo muito forte, muito profundo. E não dá só ler uma vez e pronto. Não, você tem que ler de novo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, meu Deus, e começa a meditar. Normalmente queremos odiar nosso inimigo, mas aqui diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então vamos dividir a palavra de Deus, palavra por palavra, que Deus está falando para mim, bem devagar. Então primeiro temos que pedir para o Espírito Santo nos falar. Número 2, lemos bem devagar, palavra por palavra, meditando, pensando o que significa ir profundo. E número 3, pegue caneta, pegue papel e comece a escrever o que o Espírito Santo está falando para a sua vida. Se você não escreve, você vai esquecer. Não esqueça, escreva tudo o que o Espírito Santo fala para a sua vida. Missionários, a última coisa que Joshua aprendeu foi de aplicar a palavra de Deus para a sua vida. É importante entender que a Bíblia não foi só para aquelas pessoas que estavam vivas faz 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Não, a Bíblia aplica a nossa vida agora, em toda circunstância que está na sua vida. Agora, então, o inimigo tem várias maneiras que tenta atrapalhar quando lemos, estudamos, meditamos, aplicamos a palavra de Deus. O primeiro é que você está tentando ler a Bíblia e de repente você fica muito cansado. Que tal uma sonequinha agora? Soninho? Vamos fazer uma massagem para relaxar. A segunda maneira que o inimigo tenta atrapalhar é que você começa a pensar, muito chato ler a Bíblia, não entendo nada, que chato. Prefiro estar jogando videogames ou fazendo qualquer outra coisa. Aminadab gerou quem? Nação gerou a Salmão. Que chato! Salmão gerou... Não, isso é muito chato. Salmão? Ninguém entende nada, tá vendo? Nem você entende. Salmão. Isso é muito chato. Ah, Tá certo. A terceira maneira que o inimigo tenta te distrair é através de o celular, as mídias sociais, a mídia, todas essas coisas que tem muita cor, muito atraentes. Ele tenta te tentar com isso. que tal o Instagram agora? Um pouquinho. É Olha, muito divertido. Lembra daquele vídeo? Olha que gatos. É mais legal que a Bíblia, vem. É muito engraçado. É muito bom. Tá com medo dos vegetais lá. Pode fechar a Bíblia. Fecha. Isso é muito mais divertido que a Bíblia. Olha como você sorri. Isso é muito legal. Muito bem. E a quarta coisa que o inimigo tenta jogar para ti enquanto você lê a Bíblia
ele começa a colocar pensamentos negativos de que aquilo não é para ti. Isso não aplica para ti. Talvez Deus abençoe muitas outras pessoas, mas não vai te abençoar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode? Mentira! Você lembra tanto de vezes que você já pisou na bola? Nananina não pode nada. Pois é, né? Ontem eu esqueci. Exatamente, tá vendo como não é verdade? Acabei dormindo 2 horas da manhã. O inimigo está tentando atrapalhar a Joshua enquanto ele lê, estuda e medita a Bíblia. Vamos ver o que acontece. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. Dorme, Joshua. O Senhor é o... Dorme. É melhor dormir. Dorme, Josh. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme logo! Não. Dorme logo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme! O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Joshua tá resistindo. Vamos atacar de novo. Bora. Falta nada. Nada lhe faltará? Como assim, mano? É mentira isso! Na semana passada você queria comprar aquele videogame e faltou. É verdade? A palavra de Deus nunca mente. Nada nunca me faltou e nunca me faltará. O que a gente faz? Joshua continua resistindo ao nosso ataque. A gente não pode desistir. Não vamos. WhatsApp. Vídeo do gatinho. Lembra? É mais legal que a Bíblia. Não. Olha como é muito mais legal. Não. Em vez de pastagens, eu encontro meu repouso. Eu não acredito. Joshua está muito forte, está resistindo a Vamos tudo. tentar. Vamos tentar. Filho da morte. Ele não desiste Não nunca. tem mal nenhum. Pare com Tu estás isso! comigo. Tenta arrancar ele dessa cadeira. Salmo 23 é uma mentira. Quando Deus... Certamente, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão Já todos era. os dias da minha vida. Joshua acaba de vencer o inimigo. Que legal. Maravilhoso. Agora vamos todos cantar juntos uma canção para nos lembrar as 4 coisas que precisamos para crescer na palavra de Deus e poder usar a espada laser do Espírito. Primeiro é ler, número 2 é decorar, número 3 é meditar e número 4 é aplicar. Quero ter o coração cheio da palavra de Deus. A minha espada queima com o fogo de Deus. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha, com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio, Decoro, medito, aplico. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha, com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico.
medito.